a manjedoura na qual o menino Jesus foi colocado, os pregos que perfuraram as suas mãos e seus pés, a cruz na qual ele padeceu, enfim, as relíquias de Jesus Cristo seriam mesmo autênticas ou apenas invenções da Idade Média? Quando se pensa em relíquia, pensa-se imediatamente em falsificação medieval, algo que teria nascido da superstição popular nascida em tempos obscuros. Mas, coisa interessante, as relíquias de Cristo, que hoje a Igreja Católica venera em importantes santuários, não surgiram na Idade Média. São relíquias conhecidas desde os primeiros séculos, veneradas por santos do calibre de um Ambrósio, de um Agostinho, de um João Crisóstomo, e registradas por escritores muito antigos. Para a Igreja, essas relíquias de Cristo não são curiosidade arqueológica, são testemunhos sagrados, são sinais de que o próprio Deus tocou a matéria, que ele sofreu na carne e que ele redimiu o mundo com sangue verdadeiro. Por isso, desde o início, a Igreja as guardou com amor, não como objetos de superstição, mas como vestígios vivos da passagem do Salvador por este mundo. Quer conhecer essas relíquias? Acompanhe esse novo vídeo da série A Memória Católica. Antes, é claro, não deixe de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Isso ajuda muitíssimo, eu conto com a sua ajuda. A primeira relíquia associada à vida terrena de Nosso Senhor é a da Santa Manjedoura de Belém. Trata-se de 5 tábuas muito velhas, escurecidas pelo tempo, que a tradição reconhece como provenientes da manjedoura onde o menino Jesus foi deitado após o seu nascimento. Essas tábuas são guardadas com grande veneração na cripta da Basílica de Santa Maria Maior, ou Santa Maria Maggiore, em Roma, dentro de um relicário de ouro e prata adornado com uma imagem do menino Jesus abençoando. Segundo a tradição, a manjedoura foi trazida da Terra Santa para Roma durante o pontificado do Papa Teodoro, que foi papa entre 640 e 649. O próprio Papa Teodoro era da Palestina e ele teria recebido as madeiras sagradas de Belém e as colocado na principal igreja mariana de Roma. Não apenas de Roma, mas do Ocidente, que é a Santa Maria Maior, onde essas relíquias permanecem até hoje. Em 1893, as peças elas foram examinadas e se constatou que são de madeira de sicômoro, uma espécie muito comum na Terra Santa, que é até mencionado, né, no Evangelho, o que reforça a autenticidade dessa tradição. E os estudiosos levantam 2 hipóteses. As tábuas poderiam ter servido como suporte em forma de X para uma manjedoura de pedra calcária, como as que existem até hoje nas cavernas de Belém, ou, conforme o formato de alguma dessas tábuas, elas teriam composto o fundo de um pequeno berço de madeira, completado por outras partes acima que se perderam com o tempo. Então, existem essas 2 hipóteses. E hoje, essas 5 tábuas elas são mantidas unidas por 2 tiras metálicas antigas, que são visíveis através de janelas de cristal no relicário. A Santa Escada, ou a Escala Santa, é uma das mais veneradas relíquias associadas à paixão de Nosso Senhor. Segundo a tradição, são os 28 degraus de mármore branco do Palácio de Pôncio Pilatos, em Jerusalém, que Nosso Senhor Jesus Cristo subiu durante o julgamento na manhã em que foi condenado à morte. Essas escadas foram levadas a Roma por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, no século IV. E desde então elas foram guardadas com grande reverência em Roma há mais de 1500 anos. Atualmente elas se encontram diante da Basílica de São João de Latrão. Os peregrinos as sobem de joelhos, em silêncio, em oração, beijando os vidros que protegem os pontos onde, segundo a tradição, teriam caído gotas do sangue de Cristo. E diversos papas já cumpriram essa prática piedosa, entre eles São Gregório Magno, São Leão III, São Gregório VII, Pio IX, subiram estes degraus meditando os mistérios da paixão. O pilar da flagelação é uma das relíquias mais impressionantes da paixão de Cristo. Segundo a tradição, foi o pilar ao qual o Salvador foi amarrado e açoitado
antes da crucifixão. São Gregório Nazianzeno, padre e doutor da igreja no século IV, já menciona essa coluna. Ele diz que ela era mostrada no Monte Sião, em Jerusalém. Hoje se conserva em Roma uma parte dessa coluna. Ela é guardada na igreja de Santa Praxedes. Uma inscrição à entrada da capela onde ela está informa que ela foi trazida para Roma pelo cardeal Giovanni Colonna. Ela se encontrava em Constantinopla até o ano de 1223, ou seja, até o século XIII, e ela foi levada para Roma, para a igreja de Santa Praxedes, onde ela está até hoje. Trata-se de um fragmento, um fragmento da coluna, e ela é feita de jaspe oriental, e hoje ela se encontra protegida por uma redoma de vidro, podendo ser venerada diretamente pelos fiéis. O bispo São Carlos Borromeu, um bispo importante do século XVI, ele tinha uma grande devoção à coluna da flagelação. Sempre que ele visitava Roma, ele era bispo de Milão, quando ele visitava Roma, ele celebrava ali, junto à coluna, sua missa diária e por vezes passava a noite inteira em oração diante daquela relíquia. Uma das mais santas relíquias da paixão de Cristo é a coroa de espinhos. 3 evangelistas a mencionam, nos seus evangelhos, mas não descrevem a forma da coroa. No Ocidente, imagina-se comumente uma coroa circular, certo? Semelhante a uma grinalda. Mas estudos e testemunhos antigos indicam que no Oriente as coroas tomavam a forma de gorro ou de elmo que cobria toda a cabeça. A coroa que a igreja conserva hoje é apenas o círculo de junco que servia de base, certo? Acredita-se que a parte superior era coberta de espinhos, e eram os espinhos propriamente ditos, e que foram depois retirados e separados como relíquias. Alguns destes espinhos, que ficavam na parte superior, encontram-se na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma e em outros lugares. E desde os primeiros séculos, autores como São Paulino de Nola, isso no século V, já testemunhavam a veneração dos espinhos junto às relíquias da cruz, da qual falaremos, e a coluna da flagelação. Durante muito tempo, a coroa ela foi guardada em Jerusalém. Cassiodoro, por volta do ano 570, escreveu que a coroa de espinhos se encontrava junto do Santo Sepulcro. São Gregório de Tours, mais ou menos um pouco depois, dizia que os espinhos ainda na época dele ainda conservavam a aparência verde, diz ele, milagrosamente renovada a cada dia. E no século VI, Santo Antonino de Piacenza viu a coroa de espinhos na igreja do Monte Sião, onde permaneceu venerada pelo menos até o ano 870. Por volta de 1063, a relíquia já se encontrava em Constantinopla. E ela permaneceu ali até o século XIII, quando, em 1238, o imperador latino de Constantinopla, Balduíno II, necessitado de apoio financeiro, ofereceu a coroa ao seu primo, o rei São Luís da França. São Luís resgatou a coroa das mãos dos venezianos, onde ela estava em penhor, e mandou trazê-la para a França. E foi para guardar a coroa de espinhos que São Luís construiu a Sainte-Chapelle, uma capela construída especialmente para guardar esta santa relíquia. E durante a Revolução Francesa, a coroa ela foi retirada da capela, foi guardada na Biblioteca Nacional Francesa, e em 1806, já sob Napoleão, ela foi devolvida à Sainte-Chapelle e, por fim, foi entregue ao Tesouro de Notre-Dame de Paris, onde ela ficou conservada até o incêndio de 2019. Durante o incêndio de Notre-Dame, em 2019, a relíquia quase pereceu, mas o capelão do Corpo de Bombeiros, enquanto Notre-Dame ainda ardia, ele corajosamente entrou e conseguiu salvar a coroa de espinhos. Hoje, ela se encontra guardada atrás de um relicário moderno, de beleza bastante duvidosa, feito após o incêndio, sendo exposta à veneração dos fiéis, especialmente na Sexta-feira Santa todos os anos. E estudiosos botânicos identificaram o material da coroa como sendo do arbusto Zíferus spina Christi, que era muito comum nos arredores de Jerusalém. E é o mesmo arbusto de outros fragmentos de espinhos venerados em Pisa, em Roma e em outros lugares. Então, em resumo, a base de junco da coroa, a base completa de junco da coroa, encontra-se venerada em Paris, desde o século XIII, desde o tempo de São Luís. Mas os espinhos da parte superior encontram-se
espalhados em numerosos santuários. A história da descoberta da Vera Cruz é muito conhecida e muito bem documentada por fontes autênticas. Ela até se tornou uma festa litúrgica. E conforme se lê em cronistas antigos, como Eusébio de Cesareia, Sosomeno, Rufino, Sócrates e Escolástico, conforme se lê, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, já idosa, foi à Terra Santa procurar os locais associados à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jerusalém, Santa Helena, após um intenso projeto de escavação, de retirada de entulhos de templos pagãos que foram construídos ali acima nos séculos que separavam a sua época da época de Jesus, após destruir tudo isso, foi encontrado o Monte do Gólgota. Cavou-se um pouco mais e foram encontradas 3 cruzes e a tabuleta com a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 3 cruzes. Bom, para aquela multidão que ele estava, era uma coincidência grande demais, né? E só podia ser a cruz de Nosso Senhor e dos 2 ladrões. Mas qual seria a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo? Para discernir qual era a verdadeira, uma mulher agonizante, já moribunda, foi tocada sucessivamente pelas 3 cruzes. Ao tocar a terceira, ela recuperou instantaneamente a saúde. Aquela era a cruz de Cristo. E Santa Helena e o bispo São Macário de Jerusalém mandaram erguer sobre o local a Basílica do Santo Sepulcro, e uma parte da cruz foi ali conservada em um relicário de prata. Outra porção foi levada a Roma pela própria Santa Helena, que fundou a Basílica de Santa Cruz de Jerusalém em Roma, construída em Roma sobre terra que ela mandou trazer do próprio Calvário. E ali, em Santa Cruz de Jerusalém, permanecem até hoje 3 grandes fragmentos da cruz, guardados em relicários. E os outros fragmentos? Bom, desde os primeiros séculos, padres e doutores da igreja testemunham a presença de fragmentos da verdadeira cruz, da Vera Cruz, nos mais variados locais. São Cirilo de Jerusalém, antes de 350, afirmava que a cruz de Cristo está em poder da igreja e seus fragmentos já encheram quase todo o mundo. São Paulino de Nola dizia que, por milagre, a cruz ela não diminuía de tamanho, mesmo quando dela se tiravam fragmentos, como na multiplicação dos pães. E esses pequenos fragmentos, que eram retirados, lascas mesmo, eram colocados em relicários em formato de cruz ou mesmo usados no pescoço pelos fiéis. No século VII, a maior parte da relíquia, que era a que ficava em Jerusalém, ela foi roubada pelos persas durante o saque de Jerusalém em 614. 15 anos depois, o imperador bizantino Heráclio reconquistou Jerusalém, recuperou a relíquia e, vestido de penitente, descalço, levou a cruz triunfalmente de volta ao Santo Sepulcro. Isso foi no dia 14 de setembro, data em que a igreja celebra até hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. E o culto da cruz, ele se espalhou por todo o mundo cristão. Igrejas e oratórios foram construídos para abrigar os seus fragmentos, e mesmo imperadores iconoclastas, os do século VIII, pouparam a veneração da cruz, não tentaram impedir a veneração da cruz. E exames microscópicos modernos confirmam que a madeira da cruz é de pinheiro, muito típica da região da Judéia. Segundo a tradição, os santos pregos da crucifixão, eles foram encontrados por Santa Helena junto com a Santa Cruz e com o título da condenação de Cristo, no local do Santo Sepulcro. Isso é atestado por ninguém menos do que Santo Ambrósio. Isso não é estranho, porque os antigos judeus eles costumavam enterrar junto ou próximo ao corpo do condenado os objetos relacionados à execução. Assim, era natural que, ao descobrir a cruz, Santa Helena encontrasse também os pregos que haviam perfurado as mãos e os pés do Salvador. E segundo o relato de Santo Ambrósio de Milão, que eu acabei de mencionar, 3 pregos foram encontrados. Um foi levado para Roma, junto com as partes da cruz, e ele é guardado até hoje na Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, em Roma. Os outros 2 foram enviados a Constantinopla e eram sempre trazidos consigo pelo imperador Constantino.
Mas, com o passar dos séculos, diversas igrejas da Europa afirmaram possuir pregos da cruz, um número que hoje ultrapassa 30. Como assim? Então são falsificações? Vejam, é muito provável que muitos sejam ou fragmentos ou limalhas dos autênticos, distribuídos a igrejas, ou ainda cópias tocadas que tocaram os verdadeiros, o que, segundo a piedade da época, conferia o caráter de relíquia por contato. Então, muitos destes pregos venerados por igrejas europeias ou são fragmentos ou são cópias que tocaram as relíquias originais. São Carlos Borromeu, por exemplo, ele possuía em Milão muitos desses pregos tocados no original que ele distribuía aos fiéis, mas a igreja reconhece como mais autêntico o prego conservado na Basílica de Santa Cruz em Jerusalém, em Roma, que foi, como nós dissemos já, construída por Santa Helena para abrigar as relíquias da Paixão, e é o principal santuário do mundo dedicado à veneração destes tesouros sagrados. O Titulus Crucis, ou a inscrição da cruz, é a tabuleta que, segundo narra-se nos Evangelhos, Pôncio Pilatos mandou fixar sobre a cruz de Cristo com as palavras Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O Titulus ele foi descoberto, junto com as 3 cruzes, por Santa Helena, no mesmo lugar do Calvário, e ele foi partido em 3 partes. Uma foi enviada ao imperador Constantino, outra permaneceu em Jerusalém e outra também foi levada por Santa Helena para Roma, para a Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, em Roma. E uma peregrina do século IV, chamada Etéria, em um documento bastante importante, ela testemunhou em Jerusalém a exposição dessa relíquia do Titulus Crucis e descreveu que o bispo mostrava o Titulus aos fiéis, permitindo que eles o tocassem com as suas testas em sinal de devoção. No século VI, Antonino de Piacenza, um bispo, ele também relatou ter visto o Titulus na Basílica do Santo Sepulcro, que era colocado ele era colocado sobre o lugar em que Cristo foi crucificado. Como eu disse, uma parte foi para Roma, e a história deste pedaço do Titulus Crucis que foi para Roma é uma história notável. Vejam, durante as invasões bárbaras, por volta do ano 455, o clero da Basílica de Santa Cruz escondeu a tabuleta atrás de uma laje vermelha com a inscrição Hic est Titulus Crucis, aqui está o título da cruz. Só que isso se perdeu. 1000 anos depois, em 1492, durante reparos no teto da Basílica, os operários reencontraram a laje e atrás dela um cofre de chumbo lacrado com o selo do cardeal Gerardo, depois Papa Lúcio II, um papa do século XII. Dentro do cofre havia uma tábua de madeira branca com inscrições em hebraico, grego e latim em letras vermelhas. Então, muito provavelmente, o Titulus Crucis foi escondido no século V, reencontrado no século XIII, pouco por volta da época do Papa Lúcio II, recolocado no lugar, sem que se registrasse isso, e, por fim, definitivamente redescoberto no século XV. Na época da sua redescoberta, as palavras Iesus e Iudeorum ainda eram legíveis, porém, quando se examinou novamente no século XVII, a madeira já estava corroída, restando apenas alguns vestígios das inscrições. A peça ela mede cerca de 9 polegadas e os estudiosos estimam que o original tinha mais ou menos 90 centímetros. Essa é a parte que se conserva até hoje em Roma. A outra parte do Titulus é a de Jerusalém. Ela continuou a ser venerada no Santo Sepulcro. O monge Antonino, no século XV, afirma ter segurado com as próprias mãos a madeira que trazia a inscrição da condenação em Jerusalém. E, entre todos os fragmentos, o Titulus Crucis de Roma é considerado o mais autêntico e o mais precioso. Ele se conserva até hoje na Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, em um relicário protegido. Essa relíquia ela testemunha o julgamento terreno do Salvador, ao mesmo tempo que proclama em 3 línguas, como no Evangelho, a realeza universal de Cristo. A Santa Esponja, que foi embebida em vinagre e fel e oferecida a Cristo durante a crucifixão, foi desde os primeiros séculos venerada entre as relíquias da Paixão. São Gregório de Tours, no século VI, já menciona a sua presença em Jerusalém.
Quando os persas invadiram a Cidade Santa, em 614, a esponja, junto com outras relíquias importantes, foi levada para Constantinopla para ser preservada. Depois, posteriormente, ela retornou à Terra Santa. No século VIII, São Beda, o Venerável, ele afirma ter visto pessoalmente a Santa Esponja guardada em um vaso de prata em Jerusalém. Mas, com o passar dos séculos, fragmentos da relíquia foram distribuídos entre várias igrejas do Ocidente. Uma parte foi levada à França por São Luís e depositada com outras relíquias da Paixão na Sainte-Chapelle. Outras porções encontram-se em Roma, nas basílicas de Santa Cruz de Jerusalém, de Santa Maria em Trastevere, de São João de Latrão, de Santa Maria Maior, de Santa Maria em Campitelli, além de em relicários em Aachen, na Alemanha, e em Saint-Jacques de Compiègne, na França. A Santa Lança, a lança de Longino, é a arma com que o soldado romano perfurou o lado de Cristo crucificado. Ela foi descoberta junto com as outras relíquias da Paixão no Santo Sepulcro por Santa Helena. Antonino de Piacenza, que peregrinou em cerca de 570, ele relata ter visto na Basílica do Monte Sião a coroa de espinhos com que Nosso Senhor foi coroado e a lança com que foi ferido no lado. Na mesma época, no século VI ainda, Cassiodoro e São Gregório de Tours confirmam que a relíquia era venerada em Jerusalém. Quando os persas invadiram Jerusalém em 614, muitas relíquias sagradas, para serem salvas, foram levadas a Constantinopla, inclusive a Santa Lança. Ficou na Basílica de Santa Sofia a ponta da lança, enquanto o restante, depois da retomada de Jerusalém, voltou à Cidade Santa. No século XIII, o imperador Balduíno II ofereceu a ponta da lança ao rei São Luís. Ele a recebeu e a colocou e a depositou na Sainte-Chapelle, ao lado da coroa de espinhos e de outras relíquias. Durante a Revolução Francesa, a relíquia ela foi transferida para a Biblioteca Nacional, com a coroa de espinhos. Depois, a coroa de espinhos foi devolvida, mas a ponta da lança de Cristo se perdeu. Outra parte da lança foi levada a Constantinopla antes do século X. Ela lá permaneceu e caiu, por fim, nas mãos dos turcos. E em 1492, o sultão turco-otomano, já senhor de Constantinopla, enviou essa relíquia como resgate ao Papa Inocêncio VIII em troca da libertação do seu irmão, que era prisioneiro em Roma. Desde então, esta porção da Santa Lança permanece venerada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, sob a grande cúpula, em um dos pilares que sustentam o altar papal. Diante dela se ergue a monumental estátua de São Longino. Geralmente se considera que a lança da Basílica de São Pedro, honrada desde o século XV, é a verdadeira lança da Paixão. Aquela que a tradição e a piedade cristãs reconhecem como a que rasgou o lado de Cristo, do qual jorraram sangue e água para a salvação do mundo. Quando se pensa em tecidos do sepulcro, pensa-se no Santo Sudário, mas houve outro. Quando do sepultamento, não se cobria somente o corpo, mas também o rosto do morto. Recorde-se que o evangelista fala de panos do sepulcro, não apenas de um. Este outro pano é o Sudário de Oviedo, conservado na catedral desta cidade no norte da Espanha. Diferentemente do Sudário de Turim, o Santo Sudário que envolveu todo o corpo de Cristo, o de Oviedo é um pano menor, cuja função, segundo a tradição, foi cobrir o rosto do Senhor após a sua morte. O tecido mede 83 por 52 centímetros e tem a cor de marfim. Ele está guardado numa moldura de madeira revestida de prata, com alças laterais para que os sacerdotes o sustentem durante as bênçãos solenes, especialmente na Sexta-feira Santa e na festa da exaltação da Santa Cruz. No Sudário de Oviedo se distinguem manchas compostas por sangue e água. A concentração do sangue é maior no centro e diminui em direção às bordas. Estudiosos sustentam que o pano foi aplicado no rosto de Cristo depois que o corpo já estava envolto pelo sudário principal, possivelmente para sustentar a mandíbula, o que é compatível com o costume judaico de amarrar a cabeça, as mãos e os pés antes do sepultamento. Esse tecido é, portanto, considerado um complemento do Santo Sudário, e ambos são de composição e de textura bastante semelhantes, e juntos eles oferecem um comovente e físico testemunho da sepultura e da ressurreição de Cristo. O véu de Verônica é o pano com que a piedosa mulher chamada Verônica enxugou o rosto de Jesus no caminho do Calvário. Nesse tecido ficou impressa miraculosamente a santa face do Salvador.
conhecida desde os primeiros tempos como Vera Icon, a verdadeira imagem. Segundo a tradição, o véu foi levado a Roma, foi mantido nas catacumbas e, mais tarde, depositado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde ele é venerado desde os primeiros séculos. Hoje, o Santo Véu está guardado em um relicário de cristal e prata sob um dos grandes pilares da cúpula da Basílica de São Pedro, diante da estátua de Santa Verônica esculpida por Bernini. Escritores e místicos como Santa Brígida e o padre João de Vambolan, eles afirmam unanimemente a sua autenticidade. Vários papas confirmaram oficialmente o seu culto. Em 1849, o Papa Pio IX permitiu pela primeira vez a sua exposição pública e testemunhas relataram que a imagem da face naquele momento tomou cor e brilho sobrenatural. E cópias depois disso foram feitas e foram enviadas para outros países, principalmente para a França, difundindo a devoção à Santa Face, que foi abraçada especialmente com grande fervor por Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Assim, o véu de Verônica permanece em Roma como uma das relíquias mais veneradas da paixão, lembrando a compaixão da mulher que ousou consolar Cristo sofredor e foi recompensada com a verdadeira imagem do seu rosto divino. Muitas das relíquias mencionadas nesse vídeo, a manjedoura, as relíquias da paixão, a Santa Escada, encontram-se, como nós vimos, em santuários romanos. Roma a cidade eterna, não apenas o centro espiritual da igreja, é também o centro histórico da igreja, com lembranças de grandes acontecimentos da história católica que se deram lá ou que se deram em tantas partes do mundo católico, mas que repercutiram lá. Pensando nisso, nós iremos fazer em Roma algo semelhante ao que nós fizemos em 2024. Em 2024, nós gravamos uma série documental em 15 aulas em 10 cidades francesas, registrando e filmando, apresentando as catedrais góticas. Nós mostramos como nas catedrais góticas continua impressa a lembrança da civilização católica da Idade Média, da cristandade. Pois bem, nós iremos, em 2026, a Roma para gravar uma série documental em mais ou menos 9 aulas em entre 40 e 50 locais importantes da cidade eterna, contando a história da igreja lá em Roma. No entanto, para tal, nós precisamos da sua colaboração. Se você quer ter acesso a este conteúdo que será produzido, eu peço que você participe do financiamento coletivo que nós abrimos para possibilitar a realização deste projeto. Não se trata de uma doação, você estará simplesmente comprando antecipadamente o acesso a um material que nós iremos elaborar no próximo ano e justamente graças à sua colaboração. E é claro, por um preço muito menor do que ele será ofertado depois. Se você quer saber como participar, acesse o link que está aqui na descrição com todas as possibilidades de combos, com as recompensas, enfim, nos ajude a realizar este empreendimento, contando a história da igreja desde a sua capital e tenha também acesso a este curso que eu garanto que será de altíssima qualidade. Conto com a sua ajuda.